Graça e paz, igreja. Amém? Bom dia, que bom poder estar com vocês aqui, poder ainda compartilhar a palavra de Deus, pois sempre é um privilégio, uma honra a cada um que tem esse tempo em compartilhar aquilo que Deus fala conosco, aquilo que Deus trabalha em nosso coração, e é isso que eu pretendo fazer nesta manhã, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu convido você a abrir no livro de Josué, capítulo de número 9. Josué, capítulo de número 9. Josué, capítulo de número 9, a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão NVT, se a sua versão for muito diferente, você pode acompanhar aqui no telão. Mas preste muita atenção nessa leitura, onde diz assim: todos os reis a oeste do rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hetitas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar com um só exército contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas esfarrapadas, e também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: como podemos ter certeza de que não vem daqui por perto? Pois, se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. E eles responderam: somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? E eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor seu Deus e de tudo o que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos 2 reis amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa, vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Esses pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Essas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas, e nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles, e os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. Até aqui, feche seus olhos rapidamente. Pai, eis a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela ilumina o nosso coração, o nosso entendimento e o nosso caminho. Aqui estamos diante dela, diante do Senhor. Fala o nosso coração. Precisamos ouvir a sua voz. Usa a minha vida. Dependo de ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Você pode se assentar. Leitura um pouco longa, mas era essencial para o entendimento daquilo que Deus quer falar ao nosso coração nesta manhã. Embora sendo o dia das mães, eu até pensei sobre isso, mas graças a Deus o pastor Ismael já ministrou na escola bíblica falando
sobre as mães, ministrando sobre o papel da mulher, um bom estudo, mas o Espírito Santo me incomodou com essa palavra, que fala muito ao meu coração, tem falado muito ao meu coração nesses dias, ainda mais, ainda vivemos esses dias conturbados de pandemia. E essa palavra, ela trata justamente o cuidado que nós devemos ter com as pequenas concessões. Pequenas concessões que podem facilmente ofuscar os nossos olhos, endurecer o nosso coração para o real propósito de Deus na nossa vida. Já diz o ditado que nós não tropeçamos em grandes pedras, mas sim nas pequenas. Pois as grandes você consegue enxergar muito bem, as pequenas nem sempre. Não é assim? Não é assim na nossa vida? Esse texto fala sobre concessão. Concessão significa dar autorização, uma licença. E a história, se você compreendeu muito bem, você vê aqui dois homens que foram designados a fazer um tratado com os israelitas, pois estavam com medo de serem destruídos. E nós vamos ver hoje como que um pequeno gesto de compaixão, de misericórdia, gerou grande prejuízo e tragédia para uma geração. Eu me recordo também num texto bíblico, que diz, lá no livro de Números, que Balaque contrata um profeta, Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Também pelo medo de ver aquele povo crescendo e avançando. Ele contrata, paga, para esse profeta profetizar contra o povo de Israel. Mas se você lembra da história, não vou entrar a fundo nela por causa do tempo, você vai ver que Balaão até falou com Balaque, olha, não tem como fazer isso. Mas pela insistência de Balaque, Balaão ainda tentou fazer. Por algumas vezes tentou, mas sempre quando ele ia amaldiçoar, ele acabava abençoando. E ele falou para Balaque, olha, não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou. Amém, glória a Deus? Porém, Balaão, ele dá um conselho. E esse conselho, que você vê também, Jesus falando nas igrejas lá no Apocalipse, o conselho de Balaão, você vai ver lá em Números. Você pode ir comigo lá, deixa marcado aqui, Josué. Lá em Números 31, versículo 16. Números 31, versículo de número 16. Olha o que diz aqui. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão, e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor, no incidente em Peor. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Qual o conselho de Balaão? Em outras palavras, eu ouvi essa expressão até do pastor Luciano Subirá, que eu achei muito bacana, dizendo que quando Balaão ia amaldiçoar o povo de Israel, é como se ele espiritualmente enxergasse uma grande muralha, uma grande fortaleza, que não tinha como passar por ela. Era intransponível, porque Deus guardava o seu povo. Então, Balaão falava, olha, não tem como, eu quero amaldiçoar, mas não posso amaldiçoar. Eles estão protegidos pela bênção de Deus. Então ele dá um conselho. Precisamos deixar este povo vulnerável, enfraquecido, do lado de dentro. Então o conselho é, envie as suas mulheres para se misturarem com os homens de Israel, e elas vão corromper esses homens vão entrar na idolatria delas, então você terá aquilo que deseja. E assim aconteceu. O povo se misturou, deu concessão àquelas mulheres,
que se misturaram com os homens, e esses homens começaram a idolatrar, praticar a idolatria, e a ira do Senhor se levantou contra o povo de Israel. Ou seja, o problema não era de fora para dentro, era de dentro para fora. E a verdade é isso que acontece, as concessões acontecem aqui dentro. Muitas vezes eu posso estar amparado pelo Senhor, amparado com grandes muralhas à minha volta, mas se eu não guardar o meu coração, toda essa aparência de grande proteção vai desmoronar, porque o meu coração deu concessão ao adversário. Estão me entendendo? Amém? Por quê? Porque o nosso adversário, ele é astuto. Ele sabe da autoridade que temos da parte do Senhor. Ele sabe disso. Ele sabe que não pode contra nós, pois nós temos o Espírito Santo. Porém, Ele sabe como nos enfraquecer e nos tornar vulneráveis. E nesta manhã é isso que eu quero tratar o seu coração. Nos dias em que vivemos, dias onde o medo, a ansiedade tem tomado conta de corações, dias onde pessoas têm enfraquecido na fé pelo falta do congregar, do estar presente, de ter se acomodado em suas casas. E isso tem ofuscado os nossos olhos e o nosso coração do real propósito de Deus para a nossa vida. Por dar concessão, por nos distrair por demais com as coisas desta vida. Se nós olharmos para o texto de Josué, essa história ela mexe comigo, de ver a maneira, a forma, como que esses povos, adversários do povo de Deus, se aproveitaram, a maneira sutil, que conseguiram atrair a atenção, distrair o coração dos líderes de Israel. E nós não estamos falando de qualquer líder, ou qualquer líder de Israel, na verdade, nós estamos falando aqui de Josué, um homem experimentado, um homem que estava andando junto a Moisés, um homem que presenciou tudo o que Deus fez no deserto, um homem vencedor de batalhas, como o próprio povo aqui estava dizendo a esses homens: olha, nós sabemos muito bem o que você fez com Jericó e com Ai, as duas primeiras cidades, que eles guerrearam e venceram. Jericó era uma cidade indestrutível. Então não é qualquer homem, não é qualquer líder. E a maneira sutil como esses homens conseguiram enganar, conseguiram uma concessão, num momento talvez de distração, e nós vamos ver que a Bíblia revela esse momento de distração, um momento de vulnerabilidade, depois de grandes vitórias, talvez um momento de descanso. Esses homens chegam e conseguem um tratado, conseguem aquilo que eles almejavam. Se você olhar em Deuteronômio, capítulo de número 7, olha o que Deus fala com eles. Só voltar um pouquinho as páginas da Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 7, versículos de 1 a 4. Olha o que diz aqui, preste atenção nisso. Quando o Senhor seu Deus os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, Ele removerá de diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, que eram aqueles homens que foram lá, e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor seu Deus entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados, nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamentos aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Olha a palavra de Deus. E o que eles fizeram?
justamente o contrário da palavra. Na verdade, se você voltar para lá, você vai ver que eles tinham a palavra. Eles tinham esse discernimento. Se você olhar aqui, olha que diz lá, versículo de número 7 de Josué 9. Os israelitas disseram a esses heveus: como podemos ter certeza de que não vivem aqui por perto? Pois se for o caso, não podemos fazer tratado com vocês. Eles sabiam que não deveriam fazer tratado, por causa dessa palavra lá em Deuteronômio. Eles tinham a palavra no coração. Mas o que acontece aqui, meus irmãos, é o que acontece nos dias de hoje. A sutileza, a astúcia. Porque olha que acontece. Deus falou que eles deveriam destruir completamente os povos que habitavam lá, não fazer tratados, não ter pena deles. E por que Deus deu essa ordem? Porque os filhos se afastarão do Senhor, caso isso acontecesse. Eles iriam adorar outros deuses, e a ira de Deus viria sobre eles. Então no texto que nós lemos aqui em Josué, nós podemos ver o quê? Uma situação de risco iminente para o povo. Então versículo de número 4 de Josué, você começa a ver como que o adversário age. Olha o que diz ali: usaram de astúcia para se salvar. Usaram de astúcia. Outras versões falam de ardil, que é enganar alguém. Vá comigo para 1 Coríntios. O pastor Ismael até citou isso, falando de Eva, e aqui você vê Paulo falando dela. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículos 3 e 4. Olha o que diz aqui. 2 Coríntios 11, 3. No entanto, temo, Paulo falando, eu temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Prestaram atenção na leitura? Paulo, quem plantou esta igreja, que doutrinou esta igreja, que preparou a liderança desta igreja, ele tinha um temor, havia um medo daquilo que estava acontecendo, dizendo: olha, Eva foi enganada por uma astuta serpente. E vamos lembrar aqui, reforçar que Eva não tinha natureza pecaminosa, ok? Ela não tinha uma inclinação para o mal, ok? E ela foi enganada por uma serpente. Então Paulo tinha esse temor. Por quê? Porque esta igreja tinha uma ingenuidade. Ele diz aqui: olha, essa devoção pura e completa, que vocês têm a Cristo, seja corrompida, porque vocês podem aceitar de boa vontade qualquer um que diz falar de Jesus. Qualquer um. Mas não o Jesus que eu preguei, não o Jesus que eu ensinei, mas algo parecido. Porque o engano, entenda bem, o engano, ele não é percebido. Porque se o engano fosse percebido logo que ele é plantado, ninguém seria enganado. O engano só é notado quando o prejuízo aparece. Fui enganado. Não é assim? Por isso que nós precisamos urgentemente, e não é o tema da mensagem, mas você buscar sempre ser guiado pelo Espírito Santo, para discernir o que está acontecendo nos dias de hoje. Muita distração, que tem ofuscado o propósito real de Deus para a nossa vida. E é aqui que eu quero agora enfatizar o seu coração, usando o que aconteceu com Josué e o povo de Israel, e usando esse texto que Paulo traz de advertência a nós como igreja nos dias de hoje. Lembra-se que Josué e os líderes tiveram pena daqueles homens. Aqueles homens se apresentaram como viajantes de uma longa terra. Estavam cansados, estavam famintos, era tudo mentira. Tiveram pena.
E Deus falou em Deuteronômio: não tenham pena. Deus já estava antevendo, já estava avisando: vai acontecer. Vocês poderão ser enganados. E essa semana, e aqui eu quero dar um testemunho pessoal a vocês. Na segunda-feira, eu estava falando com Deus nesse sentido: Senhor, eu quero discernir melhor o propósito. Eu não quero ser enganado por mim mesmo. Eu não quero ser levado pela circunstância. Eu não quero ser enganado pelos meus próprios olhos, nem pelos meus sentimentos. Eu preciso ouvir a sua voz: Senhor, qual é o propósito de tudo aquilo que eu estou enfrentando e vivendo? Pois eu não quero viver de propostas, eu quero viver de propósito, como disse Thiago Brunet. Eu não quero viver pela necessidade, eu quero viver com convicção. E o Espírito Santo me chamou de canto, logo pela manhã, falou: meu filho, vamos conversar um pouco. E é tão bom quando a gente ouve a voz do Espírito, né, gente? Vamos conversar um pouco, meu filho. E ele começou a fazer perguntas para mim, dizendo o seguinte: meu filho, por que eu resgatei você das trevas e transportei para o meu reino? Perguntas básicas. Eu falei: Senhor, porque o Senhor quis que eu me reconciliasse com o Pai e me tornasse semelhante a Cristo. Muito bem, correto. Agora, por que eu quero que você se torne como filho, como a Cristo? Só para parecer com Jesus? Eu falei: não, para que as pessoas vejam Cristo em mim. Muito bem. Então por que você está buscando um propósito? O propósito está diante dos teus olhos. E o que muito se fala hoje: busca o seu propósito de vida, não é? Entenda o seu propósito de vida. E nisso muitos estão se distraindo, se perdendo, porque estão confundindo os meios com o fim, achando que os meios são os propósitos. Mas não. O propósito de Josué era destruir todas aquelas nações e herdar a terra. Mas no meio do caminho, eles foram pegos de surpresa por uma situação que não esperavam. E talvez entenderam: o nosso propósito é ajudar essas pessoas. E por conta disso, por uma distração, perderam de vista aquilo que Deus havia declarado para eles. Então o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, dizendo: meu filho, eu te dei habilidades, eu te dei dons, como meios para cumprir o propósito. O propósito de todo cristão é buscar a semelhança de Cristo e fazê-lo conhecido. E aquilo mexeu comigo, porque eu vi que eu estava distraído com muitas coisas. E ele começou a falar: meu filho, quando um médico faz um juramento na faculdade, o Espírito Santo fala comigo, gente. Ele entende que aquele é o propósito dele. Eu vou salvar vidas, custe o que custar. Isso é correto quando ele está no mundo natural. Mas quando eu resgato ele das trevas e trago para o meu reino, o propósito muda. Agora o propósito dele é levar as boas novas para a pessoa que ele está ajudando a viver. Não é mais o propósito dele. É um meio que eu uso para alcançar vidas. Quem está entendendo aqui? Amém. Esse é o propósito da igreja. Não há outro. Nós temos um destino. Nós temos a Nova Jerusalém. Nós vamos reinar com Cristo. Mas enquanto estivermos aqui, não podemos nos distrair com as coisas desta vida. Mesmo que seja na boa intenção, mesmo que seja para ajudar pessoas, se é ao ajudar essas pessoas não visa a salvação, não visa o reino, não visa a eternidade, de nada valerá. De nada valerá. Paulo falou isso aos Coríntios quando tratou sobre o amor. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada irá valer.
Eu fiquei angustiado com essa semana, até compartilhei com o pastor Ismael na quarta-feira. Muitos cristãos, tristes porque partiu, morreu um grande humorista. E eu não vou entrar num mérito de se ele era uma boa ou não pessoa. De repente ele era uma excelente pessoa. De repente o Brasil perdeu um grande artista. Não discuto isso. Mas eu não vi ninguém triste porque de repente ele morreu sem Jesus. Só estão olhando para aquilo que ele fazia, mas não para aquilo que ele era. De repente essa pessoa vivia um vazio dentro dele. Como nós já vimos muitos humoristas que se converteram ao Senhor, falavam que eles faziam as pessoas rirem, mas por dentro estavam desesperados. Porque em algum momento alguém perdeu o propósito. Em algum momento alguém que Deus colocou perto desse artista perdeu o propósito. Ficou simplesmente distraído com as risadas, com o humor. E não parou para pensar, este homem precisa de Jesus. Não sabemos os últimos segundos de vida dele. Então não vou questionar isso. Mas ninguém parou para pensar. Então, o que o adversário faz? Ele procura nos enganar, nos distrair. Você vê hoje por conta da política, quantos cristãos distraídos com a política. O nosso papel é orar pelas autoridades. É ou não é verdade, igreja? Eu sei que é uma palavra exortativa, mas o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Olha aqui o versículo 5, voltamos ali para Josué. Você vai ver como que esses homens enganaram aqueles líderes. Versículo 5 do capítulo 9, diz lá, que esses mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas, vestiam roupas esfarrapadas, e também levavam pães secos e esfarelados. Isso mostra que a maneira do adversário nos ofuscar esse propósito, nos tirar do caminho que Deus tem preparado para a nossa vida, além da astúcia, é a aparência, a falsa aparência. 2 Coríntios 11, 14 e 15 fala que o diabo, se necessário for, ele se apresenta como um anjo de luz. Cuidado com aquilo que seus olhos veem. Nem tudo é o que parece ser. Então nos dias de hoje, muitas vezes damos concessões na nossa casa, através da internet, através de relacionamentos, por causa da aparência. A aparência é boa, ou a aparência nos favorece, a aparência não demonstra suspeita. Então não foi à toa que Paulo fala do seu temor pela igreja de Corinto. Porque vão chegar com as boas novas diferentes e vocês vão aceitar. Porque a aparência vai ser boa. A aparência vai atrair a atenção. Esses homens sabiam que a aparência deles deveria causar algo no coração daqueles líderes. Causar compaixão. Mas sabemos muito bem que a intenção era outra. Eles queriam apenas se salvar. Eles estavam pensando neles mesmos. Talvez esses homens não sabiam que estavam levando aqueles líderes a pecarem contra Deus. Talvez não sabiam disso, mas estavam sendo usados por Satanás. Porque foi exatamente o que aconteceu. Então cuidado com o que seus olhos estão vendo, com seus ouvidos estão ouvindo. Porque, versículo de número 9, olha o que eles falaram aqui. Eles disseram, seus servos vieram de uma terra muito distante. Isso é verdade? Hã? Eles mentiram na cara dura. Viemos de uma terra distante. Se você olhar no Evangelho de João, capítulo de número 8. O diabo sempre usa as mesmas armas, de formas diferentes, mas ele usa as mesmas armas. A astúcia, a aparência e o engano. João 8.
44. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem declarou essas palavras? Quem é a igreja? Jesus. Pai da mentira. Quem mente é filho de quem? Quem mente é filho de quem? Isso é forte, né, gente? É forte. Mas Jesus quem disse. Por isso que Paulo exorta a igreja, dizendo: não mentais uns aos outros. A verdade liberta. A verdade tem que prevalecer. Custe o que custar, a verdade. A mentira escraviza, a verdade liberta. A mentira escravizou o povo de Israel. Eles caíram numa mentira. E nós, no Ocidente, nós não vivemos a perseguição que o povo do Oriente vive, os cristãos no Oriente. Sabemos muito bem disso, mas nós enfrentamos perseguições. E a perseguição que nós enfrentamos, que a igreja está muito distraída, eu digo assim, igreja no geral, tá? É justamente a perseguição da nossa atenção, a nossa mente. Muitas mentes estão sendo corrompidas sem perceberem. Por enganos, por falsa aparência, por mentiras. E Jesus está para voltar. É um alerta. O propósito não pode sair do nosso coração. Eu quero ser semelhante a Cristo. Tudo que eu fizer tem que me levar a ser semelhante a Cristo. E eu tenho que fazê-lo conhecido. Tudo o que eu fizer, seja na minha profissão, seja no meu ministério, seja nos meus relacionamentos, tem que apontar para Jesus, tem que revelar Jesus. Tudo que ofuscar Jesus é laço, é embaraço, é engano, é mentira. Não caia em ciladas. Mesmo que você tenha uma boa intenção. Lembram de Uzá quando foi segurar a arca? Ele tinha uma excelente intenção, não queria ver a arca cair ao chão, mas havia um mandamento do Senhor, que somente os levitas deveriam carregar em seus ombros a arca, ninguém mais poderia tocar, e Uzá morreu. Se você vê a consequência do que aconteceu com esse tratado, que Josué infelizmente caiu, e todo o povo, você vai ver aqui onde está a distração que eu falei para vocês, versículo de número 14. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas olha o que diz aqui, gente, isso aqui é forte, mas não o quê? Consultaram o Senhor a respeito. Aqui foi o problema. Aqui foi o grande problema. Estamos distraídos demais com a pandemia, com a economia, com direita, com esquerda. Embora eu tenha também a minha visão política, mas aqui não serve para isso. Mas ficamos distraídos demais. E não consultamos a Deus muitas vezes, a respeito de qualquer coisa. Vamos aceitando, vamos compartilhando, vamos passando mensagens e mais mensagens, não é assim? No grupo da família que eu tenho, na família dos meus pais, primos, tios, muitas vezes vem lá um monte de mensagem. Primeira coisa que eu faço, eu vou conferir. Até eu sou um pouco chato no grupo. Que eu falo, gente, isso aí é boato. Acabei de verificar, isso nunca existiu. Oh, desculpa. E é direto isso. Acho que tudo já acontece a mesma coisa, né? No grupo de família, sempre acontece isso, né? Porque, nossa, que isso? Vou compartilhar, vai compartilhando. Não. Nem tudo que parece é o que parece. E eu me sinto na responsabilidade, como pastor, de falar no grupo, gente, olha, cuidado com aquilo que vocês estão ouvindo, lendo, vendo. São distrações. Você pode estar entrando numa grande cilada. Eles não consultaram o Senhor.
Eles tinham a palavra no coração. Então, gente, isso aqui é para a igreja. Nós temos a palavra no nosso coração. Eles sabiam que não deveria ser feito, mas quando eles examinaram tudo, humanamente falando, está tudo certinho. Eles não são daqui de perto. Eles de fato vieram de longe. Olha as roupas que eles vestem, olha o alimento que estão trazendo. Está tudo certinho. Vamos fazer um tratado. Vamos aceitar essa proposta. Porque afinal Deus nos salvou do Egito. Vamos abençoar essas vidas. Não consultaram o Senhor. Consultar o Senhor é você realmente dobrar o joelho, você falar e esperar uma resposta de Deus. A paz de Deus deve ser o árbitro no nosso coração. Mesmo na boa intenção de você querer fazer algo que você entende que é para Deus, às vezes Deus não quer que você faça. Paulo foi impedido de ir avançar no seu ministério, na sua viagem, porque o Espírito Santo o impediu. A intenção era pregar o Evangelho, não era esse o propósito. Não é o momento. Aí depois ele falou, olha, eu vou voltar para Jerusalém, e a igreja não queria que ele fosse. Não, você não pode voltar, a igreja falando, não. Mas Paulo consultava o Senhor. Por mais que seria risco de vida, eu tenho que ir para lá. Eu ainda vou para Roma. Então, meus irmãos, a mensagem hoje é justamente sobre isso. Sobre concessões. Às vezes eu estou abrindo meu coração para tantas coisas. E estou perdendo o foco do propósito. Estou preocupado com tantas coisas. Lembra de Marta e Maria? Algo pequeno. Algo bacana de se ver. Marta estava trabalhando, mas ela estava perdendo o mais importante. Ela não estava consultando o Senhor Jesus, enquanto Maria estava aos seus pés, e Jesus falou, isso não vai ser tirado dela, ela não vai perder isso aqui. Você está perdendo, Marta, está preocupada com muitas coisas, está distraída com muitas coisas. E às vezes Deus não está falando no nosso coração, não é porque Deus não está querendo falar, é porque nós estamos distraídos, dando concessões a tantas coisas, que já não somos mais sensíveis à voz do Espírito. Entramos num ativismo, na rotina, e perdemos o propósito. E quando o Espírito Santo me falou na segunda-feira sobre isso, aquilo me tirou um peso das costas. Porque tudo o que eu faço tem que convergir para esses dois caminhos. Me levar à semelhança de Cristo e levar pessoas também à semelhança de Cristo. Tudo o que eu faço. E eu ministrei isso para minha esposa, para a Edna, ela entendeu muito bem. Porque quando ela leva os bolos dela para as clientes que não são convertidas, sempre ela tem oportunidade de falar de Jesus. Então ela falou assim, amor, então o meu papel não é o simples fazer bolos e doces, mas através do fazer bolos e doces, levar Jesus. Eu não posso me distrair, ficar preocupado se eu vou ou não vou vender, se a empresa vai ou não vai crescer. Deus vai dar o crescimento. Cumpra o seu papel. Estão entendendo, gente? Isso vale para a igreja, para tudo. O que eu faço aqui, estou ajudando as pessoas a conhecerem a Jesus? Está me levando a ficar mais parecido com Jesus? Amém, continua, se não para. Vai se distrair. É nessas horas de distração que as propostas chegam. Na hora da vulnerabilidade, do baixar das guardas, que as propostas irão chegar. E se você não estiver conectado com o trono, conectado com o reino, você pode muito bem, numa boa intenção, dar uma concessão. E se você avançar as páginas da Bíblia, você vai ver o resultado disso. Juízes, capítulo de número 2. Olha o que aconteceu por causa daquele tratado. Um tratado aparentemente de compaixão, de benevolência, de ajuda, resultou nisso aqui, ó. Juízes 2, versículo 10. Depois que aquela geração morreu,
e se reuniu aos seus antepassados, ou seja, a geração ali de Josué, todo aquele povo que conquistou a terra. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, e nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram às imagens de Baal, abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados que havia tirado do Egito, seguiram e adoraram deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor, versículo 13, abandonaram o Senhor para servir a Baal e às imagens de Astarote. Com isso a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que tomaram seus bens, entregou-os aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Lembra que Deus falou que eles eram numerosos, que eles não podiam contra eles? Aqui aconteceu. Olha o que acontece mais aqui, versículo 15, isso aqui que mexeu comigo, gente. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota. Já imaginou isso, gente? Você sair para batalhar e Deus ir contra você? Por causa de uma concessão. Muitas coisas não fluem na nossa vida por causa de concessões. Melhor é obedecer do que sacrificar. Às vezes nós estamos sacrificando tanto, achando que estamos sacrificando corretamente ao Senhor, mas eu estou em desobediência em algumas áreas. Estou dando concessões em outras áreas. Deus, Ele é de bondade, mas é um Deus de justiça. Ele vela para cumprir a sua palavra. Lógico que o desejo do Senhor, gente, preste atenção aqui. Deus, Ele não tem prazer nisso aqui, mas Ele está cumprindo a palavra dEle. Deus não tinha prazer em fazer o que estava fazendo e contra o seu próprio povo. Mas o povo deu concessão ao adversário. Enquanto não houve arrependimento, eles estavam fora daquilo que Deus havia preparado para eles. Mas Deus não tem prazer nisso, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos fazer bem-sucedidos, Ele quer que vivamos uma vida abundante. Então o que você e eu, nós precisamos observar é justamente os mandamentos e viver esses mandamentos, praticar esses mandamentos, é ter a nossa vida em conexão com o reino, em conexão com a sala do trono constantemente, porque o nosso adversário é astuto. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós estamos em missão para cumprir esse propósito maior de sermos semelhantes a Cristo e fazê-lo conhecido. Então na sua profissão, nos seus relacionamentos, aqui na igreja, ou aonde quer que você esteja, você está em missão, você tem como propósito maior, eu quero ser igual a Cristo, semelhante a Cristo. Espírito Santo, molda o meu coração, trabalha em minha vida, mostra o que precisa ser mudado, mostra o que precisa ser tratado. Eu não quero negociar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu não quero negociar a minha primogenitura, e Senhor, me faz um agente de milagres, me faz revelar este amor àqueles que estão perto de mim, ainda mais nos dias de hoje, que são dias difíceis, são dias de medo, são dias de ansiedades, aonde casamentos, famílias estão sendo destruídas, aonde muitos estão distraídos, preocupados com o amanhã. É o momento de eles verem Jesus na nossa vida. Não negocie. A proposta pode ser muito boa, se isso ferir os mandamentos do Senhor, se isso impedir você de ser um pouco mais parecido com Cristo, não negocie. Então quando o Espírito Santo tratou isso no meu coração, isso falou muito forte, porque eu percebi que eu estava distraído com muitas coisas, como Marta. O que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer? Meu filho, você já sabe o que tem que ser feito, você já sabe. Faça agora um filtro. Tudo que você tem feito tem te trazido para mais perto de mim? Tudo que você tem feito tem revelado o meu amor para as pessoas? Nós somos discípulos e precisamos fazer discípulos. Somos discípulos de Cristo e fazemos discípulos para Ele. Seja no seu trabalho, não fique preso à religiosidade. Porque você no seu trabalho, você pode cumprir o seu ministério. No seu trabalho você cumpre ministério. Qual ministério? Levar o Evangelho a toda criatura. No seu trabalho, o que tem atrapalhado você?
dentro da sua casa, o que tem te atrapalhado? Quais são as concessões que talvez você tenha dado para você mesmo, para sua casa, para sua família, que tem impedido você de viver uma vida abundante? O povo tinha tudo para viver uma vida abundante na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Até conseguiram desfrutar um pouco disso, mas a outra geração, por causa daquela concessão, se corromperam, se perderam. E quando eu falo isso, gera um temor muito grande, porque eu tenho filhos, é a próxima geração. Qual a mensagem que estou passando para eles? Porque realmente, os dias de hoje são dias difíceis, a perseguição está aqui, ó. Quem trabalha com marketing digital, sabe que a luta das empresas, sabe qual que é? A luta das empresas? Eles lutam pela sua atenção. Eles querem a sua atenção. Agora é interessante que Deus, Ele também quer a sua atenção. E não tem como servir a dois senhores. Usando agora o que Jesus fala sobre o dinheiro, né? Ele busca verdadeiros adoradores. Ele não busca a verdadeira adoração, ele busca verdadeiros adoradores, porque dos verdadeiros adoradores flui a verdadeira adoração. Essa é a ordem. Ele quer o relacionamento, ele quer a sua atenção. É o que as empresas fazem hoje. Você entra no YouTube, que aparece, é até chato, né, gente? Você quer ver uma mensagem boa e aparece mensagem do TikTok. Não é assim? Ali você distraiu. Aparece uma propaganda de uma empresa, não é? Não, mas eu vim aqui para assistir uma mensagem, eu não quero comprar geladeira celular, mas aparece para você. Eles querem a sua atenção. E nisso de ter a nossa atenção, que não é pecado, né? Você olhar um comercial, né, de produto, você está interessado, não é isso que eu estou dizendo. Mas nessa de roubar a nossa atenção constantemente, nós vamos ficando distraídos. E quando estamos distraídos, é que chegam as propostas. A guarda está baixa. E é onde você pode tomar uma decisão errada. Que essa mensagem dessa manhã traga um alerta ao teu coração. O nosso propósito maior é buscarmos a semelhança de Cristo. Inclusive, eu só vou ler o último versículo que veio à minha cabeça agora. Colossenses 3:10, ó. Último texto para a gente poder orar. Colossenses 3:10. Palavra do apóstolo Paulo, essa querida igreja. Ele fala o seguinte, ó. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Viram? Se eu estiver distraído, eu perco isso aqui. Eu preciso ser renovado. A minha mente precisa ser renovada constantemente, porque todo momento estou sendo bombardeado com distrações. E essa renovação em querer conhecer, aprender mais sobre o Senhor, vai me tornar semelhante a Ele. Não tem outro caminho. Vamos ficar em pé. Infelizmente Josué ele caiu naquela cilada. Mas sabemos muito bem que no decorrer da história dos juízes, Deus foi levantando líderes que traziam o povo de volta ao arrependimento, ao foco. Mas diz também no livro de Juízes que quando aquele líder morria, o povo voltava a se corromper. Por quê? Deus deu uma ordem. Vocês não podem deixar que nenhum povo fique à volta de vocês. Destruam todos. A nossa mentalidade hoje é difícil a gente entender, né? Deus mandar matar pessoas, né?
Mas ali há princípios. E a verdade é que nós estamos inseridos no mundo que jaz no maligno. Estão entendendo? E se eu não tiver muito claro esse meu propósito, que é ser semelhante a Cristo e fazê-lo conhecido, até um slogan da Jocum que eu gosto muito, né? Conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Mas é ser semelhante a Ele e fazê-lo conhecido. Eu consigo perceber aquilo que está tirando do meu propósito. Agora, se eu me preocupo só com as coisas dessa vida, só se preocupo comigo mesmo, com o meu eu baixo a guarda. Aí que vem as propostas que vão chegar e vão me enganar, vão me iludir. Vamos lembrar que ela foi enganada numa situação inusitada, porque Deus deu para eles todo o jardim, e a serpente conseguiu atrair os olhos da Eva para uma única árvore, e fazer daquela única árvore mais importante do que as demais árvores, de toda a abundância que Deus havia dado para eles. Vê como é que é? Muitos estão trocando a sua salvação, a sua vida com Deus, por propostas assim, que aparentemente é o que tem de melhor, que vai me abençoar muito mais, mas na verdade é um engano. Então, na era da informação que nós vivemos, cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Não aceite tudo, mesmo que pareça ser algo muito bom. Não aceite qualquer evangelho, porque hoje você vê muitos e milhares de pregadores na internet, coisa que a minha geração de adolescência, dos nossos pais, não tinha esse acesso. Hoje você tem acesso a ouvir qualquer pessoa, seja como os crentes de Bereia, vai conferir na palavra. Será que isso está na palavra? Lembre-se, Josué e os líderes não consultaram o Senhor, porque se tivessem consultados ao Senhor, o que iria acontecer? Aqueles homens seriam desmascarados. Cuidado com o que você ouve, mesmo que tenha aparência de luz, mesmo que aparenta ser o Evangelho de Cristo, pode ser um engano para o teu coração, que vai te impedir de viver o propósito de Deus na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Se Deus falou com você, põe a tua mão no teu coração. Se Deus tocou o teu coração de uma maneira muito especial nessa manhã, põe a tua mão no teu coração. Eu quero orar por você agora, porque é muito fácil você se distrair com as coisas dessa vida. É muito fácil, é muito simples. Mas Deus deu o seu Espírito. Nós já temos o Espírito Santo. Ele pode nos ensinar todas as coisas. Ele nos guia a toda a verdade. Ele abre os nossos olhos através da palavra, pois a palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Quem sabe você nesta manhã, você que nos assiste pela internet, tem enfrentado dilemas, tem questionado situações. Talvez você entenda através da palavra que foi pregada, que você deu concessão. Ainda há tempo para se arrepender, ainda há tempo para você olhar para o alto, e de lá vem o socorro para a tua vida. Ainda há tempo de você viver o propósito de Deus na sua vida. Não desanima, não desista, não pense que tudo acabou. Não, ainda há solução. Os braços do Senhor Jesus continuam abertos, o Espírito Santo continua atuando em sua igreja. Então Ele quer tocar a sua vida, Ele quer abrir os seus olhos. Talvez nesta manhã, quando você chegar na sua casa, ou você que já está em casa, dobrar os seus joelhos, o Espírito Santo vai abrir os teus olhos espirituais e vai revelar aonde está, ou onde estão as concessões que você precisa agora, de uma vez por todas, dar um basta, dizer não e colocar em ordem a tua casa, para que você viva a vida abundante, para que você viva o propósito de Deus para a sua vida. Não se distraia com os convites deste mundo, não se distraia com aquilo que você tem ouvido e recebido. Consulte sempre o Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, somos gratos pela tua palavra nesta manhã, somos gratos ao Senhor por abrir os nossos olhos. E aqui, ó Pai, nós lhe pedimos perdão, Deus, se muitas vezes temos nos distraídos com as coisas desta vida, se muitas vezes temos perdido este propósito, Deus, de levar o teu amor, de revelar quem Cristo é, de nos parecer com o Senhor. Nos perdoa, Deus, em nome de Jesus. Oh meu Pai, abençoa
abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja de maneira sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, vem abrir os olhos espirituais de cada um aqui, vem abrir os olhos espirituais daquele que está assistindo agora, Deus, aqueles que irão assistir essa mensagem, venha abrir os olhos espirituais, Senhor, porque nós não queremos ser guiados por vista, nós não queremos ser guiados pelas circunstâncias, nós não queremos ser guiados, ó Deus, pelas muitas vozes, nós queremos ser guiados pela tua voz, a doce voz do Espírito Santo. Nos dá, Senhor, nos dá, Pai, realmente essa capacidade, porque eu sei que a tua graça, ela sim nos favorece, a tua graça nos capacita a discernir a sua voz, e nós queremos, ó Deus, viver, ó Deus, uma vida abundante, nós queremos viver o nosso propósito a cada dia, nós queremos viver com contentamento, não queremos ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Senhor, o teu amor lança fora todo medo, oh Deus, em nome de Jesus, que este amor seja transbordante em nossa vida, lançando fora todo medo, toda ansiedade, toda preocupação com as coisas desta vida. Senhor, ordena os nossos passos, ordena os nossos passos em direção à terra prometida. Nós não queremos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, é a Ele, ó Pai, é para Ele, é por Ele são todas as coisas. Nós queremos viver esta vida plenamente, seja na nossa profissão, seja nos nossos relacionamentos, seja, Deus, no corpo de Cristo. Nós queremos viver uma vida plena, uma vida abundante, viver na tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, que toda seta de engano que foi lançada em mentes seja agora anuladas, seja agora, Deus, oh Deus, mudadas pela verdade da tua palavra, pois Jesus veio para destruir as obras do diabo, e ele tem enganado muitos, e que todo engano venha cair por terra, todas as escamas dos olhos venham cair por terra, e que todos possam ver a luz e viver na luz, e através dessa luz, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Se você crê, dê um amém bem forte. Amém, aleluia, glória a Deus.